Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10. Deus une o homem e a mulher. Jesus partiu daí e foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, queriam tentá-lo e lhe perguntaram se a lei permitia um homem se divorciar da sua mulher. Jesus perguntou: "O que é que Moisés mandou vocês fazer?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e depois mandar a mulher embora." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés escreveu esse mandamento, mas desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar." Quando chegaram em casa, os discípulos fizeram de novo perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "O homem que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira mulher. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, ela cometerá adultério. O reino pertence aos pobres." Depois disso, alguns levaram crianças para que Jesus tocasse nelas, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou zangado e disse: "Deixem as crianças vir a mim. Não lhes proíbam, porque o reino de Deus pertence a elas. Eu garanto a vocês, quem não receber como criança o reino de Deus nunca entrará nele." Então Jesus abraçou as crianças e abençoou-as, pondo as mãos sobre elas. O reino é dom e partilha. Quando Jesus saiu de novo a caminhar, um homem foi correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: "Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?" Jesus respondeu: "Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane, honre seu pai e sua mãe." O homem afirmou: "Mestre, desde jovem tenho observado todas essas coisas." Jesus olhou para ele com amor e disse: "Falta só uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me." Quando ouviu isso, o homem ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele tinha muitas propriedades. Jesus então olhou em volta e disse aos discípulos: "Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus." Os discípulos se admiraram com o que Jesus disse, mas ele continuou: "Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus." Os discípulos ficaram muito espantados quando ouviram isso e perguntavam uns aos outros: "Então, quem pode ser salvo?" Jesus olhou para os discípulos e disse: "Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível." Pedro começou a dizer a Jesus: "Eis que nós deixamos tudo e te seguimos." Jesus respondeu: "Eu garanto a vocês, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e da boa notícia, vai receber 100 vezes mais. Agora, durante esta vida, vai receber casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, junto com perseguições. E no mundo futuro, vai receber a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros." A autoridade é serviço. Jesus e os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente, os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele: "Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão caçoar dele
cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos te pedir. Jesus perguntou: O que vocês querem que eu lhes conceda? Eles responderam: Quando estiveres na glória, deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podem ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Vocês vão beber o cálice que eu vou beber, e vão ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à esquerda. É Deus quem dará esses lugares àqueles para os quais ele preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar com raiva de Tiago e João. Jesus chamou-os e disse: Vocês sabem, aqueles que se dizem governadores das nações têm poder sobre elas, e os seus dirigentes têm autoridade sobre elas. Mas entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande deve se tornar-se o servidor de vocês, e quem de vocês quiser ser o primeiro deverá tornar-se o servo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar sua vida como resgate em favor de muitos. O verdadeiro discípulo. Chegaram a Jericó. Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos, e uma grande multidão na beira do caminho. Havia um cego que se chamava Bartimeu, o filho de Timeu. Estava sentado, pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram: Coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça por você? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse: Pode ir. A sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Jesus recusa ver o matrimônio a partir das permissões ou restrições legalistas. Ele reconduz o matrimônio ao seu sentido fundamental, aliança de amor e, como tal, abençoada por Deus e com vocação de eternidade. Diante desse princípio fundamental, marido e mulher são igualmente responsáveis por uma união, que deve crescer sempre, e os dois se equiparam quanto aos direitos e deveres. Aqui, a criança serve de exemplo não pela inocência ou pela perfeição moral. Ela é o símbolo do ser fraco, sem pretensões sociais. É simples, não tem poder nem ambições, principalmente na sociedade do tempo de Jesus. A criança não era valorizada, não tinha nenhuma significação social. A criança é, portanto, símbolo do pobre marginalizado, que está vazio de si mesmo. Portanto, para receber o reino, para entrar no reino, ou vida eterna, é preciso mais do que observar leis ou regras. O reino é dom de Deus aos homens, e nele tudo deve ser partilhado entre todos. Isso significa repartir as riquezas em vista de uma igualdade, abolindo o sistema classista. É por isso que os ricos ficam tristes e dificilmente entram no reino. E o que acontece quando a gente deixa tudo para seguir a Jesus e continuar o seu projeto? Encontra nova sociedade, embora em meio à perseguição, e já vive a certeza da plenitude que virá. Jesus anuncia sua morte como consequência de toda a sua vida. Enquanto isso, Tiago e João sonham com o poder e honrarias, suscitando discórdias
e competição entre os outros discípulos. Jesus mostra que a única coisa importante para o discípulo é seguir o exemplo dele, servir e não ser servido. Em nova sociedade que Jesus projeta, a autoridade não é exercício de poder, mas a qualificação para serviço que se exprime na entrega de si mesmo para o bem comum. O último milagre de Jesus é uma cura significativa. Ele não abre apenas os olhos do cego, mas também o coração. E o cego curado reconhece Jesus como o Messias, filho de Davi, e com mais coragem do que Pedro e do que o homem, segue a Jesus no caminho para a morte. Desse modo, Bartimeu torna-se o modelo do verdadeiro discípulo.